Oi, meus amores, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao canal Ribas em Movimento. O vídeo de hoje é muito intrigante. Nós vamos falar sobre sexo, uma temática tão necessária à nossa saúde como um todo, mas que ainda hoje segue sendo um tabu para muitas pessoas. E para nós, mulheres, então, nem se fala. Temos vergonha de falar sobre sexo, temos medo, a gente se sente estranhada, porque nos ensinaram a vida inteira que sexo é coisa de homem. Não somos bem vistas falando sobre sexo. A historicidade da sexualidade da mulher carrega um lugar, um processo de submissão, de passividade, de procriação e de muita violência. Por isso precisamos falar sobre isso ainda hoje. Por isso eu convido a todos para ficar aqui conosco nesse vídeo até o final, porque precisamos questionar esses elementos impostos, esses padrões sexuais impostos para todas nós mulheres. Para quem não me conhece, eu sou Sônia Ribas, do canal Ribas em Movimento. Um canal nosso, um canal de luta e do protagonismo de todas nós mulheres e de todos aqueles que estão conosco nessa jornada. Então não esqueça de deixar o seu joinha, de tocar o sininho, de curtir, porque assim chegaremos a muitas outras mulheres e pessoas envolvidas nessa nossa causa. Não esqueça de compartilhar com todos. Falar sobre sexo em pleno século que estamos ainda é considerado um estranhamento para muitas pessoas. Além disso, ele é considerado um tabu, muitas vezes é considerado sujo. Pode ver que todos os xingamentos está relacionado à questão do sexo, que ele é sujo e muitas outras conotações pejorativas. Mas o que nós viemos dizer aqui é que o sexo é muito bom, é saúde, é desejável, é saudável e faz um bem enorme para o protagonismo de todo mundo, inclusive principalmente da mulher. Só que as estatísticas vêm mostrar que há um número muito grande de mulheres que não fazem sexo. Ou quando fazem, não é um sexo satisfatório que atenda às suas vontades e necessidades. Mas historicamente isso tem uma explicação da qual a gente precisa estar vendo, estudando, questionando e conversando sobre. Porque muitas vezes as mulheres têm vergonha de dizer que não faz sexo, até para sua própria amiga, que no seu casamento o sexo é escasso. Porque é uma coisa muito difícil de falar, porque ele não foi tratado como orgânico para nós. Ele não foi tratado como uma coisa natural de nossas vidas, mas sim como uma coisa imposta, suja e uma coisa que não era para a mulher. A mulher foi aprisionada e sua sexualidade também historicamente. O sexo, a palavra sexo, que vem do latim secare, a grande maioria das palavras vem do latim, a nossa origem etimológica, significa uma coisa inacabada, um corte. E o sexo vem dizer para nós que ele é algo incompleto em nossas vidas. E aí está a beleza do sexo, porque precisamos de outras pessoas para poder religar esse processo. Nesse sentido, a historicidade vem mostrar que ao longo do tempo, desde a origem, o sexo em muitas culturas, tanto o sexo quanto o amor, ele foi diferente em cada época. Para uma época ele era fartura, para outra época ele era riqueza, ele era sagrado, na Índia principalmente. E depois, em muito tempo adiante, ele foi se transformado em pecado, que ainda hoje carrega esses resquícios da era do cristianismo. Tudo isso começou há 5.000 anos atrás, quando o homem descobriu que a mulher precisava dele para a procriação. Nisso, o homem aprisiona a mulher, né, juntamente com a sua sexualidade. A propriedade privada também, nessa época, meu rebanho, né, minhas terras, meu rebanho. Então, o homem precisava aprisionar a mulher para ter a garantia da paternidade e assim ela foi junto nesse processo, sendo aprisionada cada vez mais. Com o cristianismo, entrou uma era onde o sexo era pecado, era sujo.
Então, isso se generalizou porque era feio. Era uma coisa que não era bem vista com bons olhos. O prazer não era bem visto. Tanto é que as pessoas se torturavam, mortificavam os seus corpos para não sentir as vontades da carne. E a mulher ainda, ali no século XVI, a era da caça às bruxas, as mulheres, quem é que sofria? Quem é que foram queimadas? As mulheres, porque tudo o que acontecia era culpa da mulher. Diziam que as mulheres transavam com o diabo. Então, todas as desgraças que aconteciam na natureza, que as vacas morriam e etc, etc, tudo era culpa da mulher. Essa historicidade que eu trago, gente, é para mostrar que ainda hoje os problemas e as dificuldades do sexo na vida das pessoas, na vida principalmente das mulheres, medo, frustração, ansiedade, passividade, submissão, frustrações, vontades e desejos não atendidos, porque a gente não fala sobre isso, é resquício de todo esse processo histórico que aprisionaram a mulher e a sua sexualidade. No estudo que eu fiz sobre a Regina Navarro, ela vem trazer bem essa questão, porque ela disse assim, ó, se a gente não pesquisar sobre isso, a gente não vai saber como é que em certas épocas as pessoas viviam, como é que as pessoas viviam o sexo, o amor, as relações e o dia a dia. Porque essas questões de sexualidade, ela é tão tabu que a gente não aprende isso na escola. E eu quero trazer aqui hoje, e pra gente pensar mesmo, que, gente, sexo é gostoso, sexo é saúde, sexo é vida, é libertador numa vida da mulher. E principalmente assim, quando a mulher consegue falar sobre isso com um companheiro, com um namorado, essa forma protagoniza a vida da mulher. Uma mulher que tem uma vida sexualmente satisfatória, ela tem um protagonismo muito mais forte, ela tem assim, ó, muito mais garra de tocar a vida adiante, porque lubrifica a autoestima da mulher. Não tem como não falar dessas questões, porque o próprio Reich, não tem como não falar de sexo e não falar do Reich, né? O Reich vai dizer que o sexo, essa energia vital, quando no ato sexual é descarregada no nosso corpo, vai limpando e organizando o nosso corpo e as nossas neuroses e frustrações que a sociedade nos impõe. Então, a necessidade das relações sexuais. Tanto é que mesmo com a revolução sexual dos anos 60, com a pílula que foi libertador na vida da mulher nessas questões, principalmente dela decidir querer ter filho ou não, a questão da procriação, aí que a mulher pôde pensar um pouco mais a questão do prazer sexual, porque até então não. Muitas vezes vocês não lembram das novelas Eu Vou Lhe Usar, ou seja, o sexo sempre foi para o homem garantir a sua masculinidade e nunca para o prazer da mulher. Tanto é que nos casamentos era obrigação da mulher ter relações sexuais, com vontade ou sem vontade, porque o que manda é o controle e obediência do macho que lhe é imposto. Esse é o padrão de sexualidade que nós temos numa sociedade como a nossa. E aí trazemos os estudos sobre isso. Inúmeros estudos afirmam relações sexuais faz um bem para o sistema imunológico da mulher e de todos nós, que limitam a chegada das doenças. Existe um estudo na Universidade de Nova York que fala que a mulher, qualquer pessoa, mas principalmente a mulher, que tem relações sexuais 2 vezes por semana, ela tem diminuição de diabetes, ela reduz a pressão arterial, organiza o coração, protege o coração de infartos e todas essas doenças. E sem contar a prevenção, que é a lubrificação da mulher e principalmente o câncer na vida da mulher. A prevenção desse tipo de doença. Quando a gente fala sobre isso como saúde, como prazer, como gostosura, o que acontece? Acontece que existe um alto índice de mulheres que não fazem sexo. E quando a gente fala do orgasmo, o estudo que eu fiz, 60% das mulheres não conseguem atingir o orgasmo, ou seja, é o ápice, é o platô da relação sexual. O que é o platô? É o momento onde a excitação está ao máximo e que a mulher consegue ter várias sensações
nervosas de prazer que descarrega essa energia vital durante o gozo no corpo da mulher. Mas, se a gente for olhar, gente, essas indagações sobre por que a mulher não chega no orgasmo, gente, só tem os últimos 30 anos. Porque antes não se falava sobre. Porque não era obrigação. A obrigação era a mulher abrir as pernas e deu para o homem. Prazer, autonomia, a mulher ter vontade de falar que está com vontade de transar, de realizar sexo, isso é fundante numa relação. Só que isso é muito recente. Se diz hoje que o sexo é livre, mas não é, gente. Na verdade, o sexo não é livre. Carrega todos esses resquícios da nossa sociedade opressora, machista, tradicional, conservadora, onde a mulher sempre é inferiorizada. Tanto na nossa sociedade como um todo estrutural, como seus mecanismos ideológicos de cada vez mais dizer esses processos. É raro as mulheres, os companheiros ou os namorados que conversam e dialogam sobre essas questões. Primeiro porque a nossa sociedade, ela vive o mito da masculinidade. O homem também tem a sua culpa nesse processo. Por quê? Porque o homem foi dado a ele o poder, o protocolo dele ser o macho. Então ele vai lá para garantir a sua masculinidade, que é o mito da masculinidade. Então o homem tem que sempre estar pronto para qualquer mulher. Por isso que dizem que o amor não é separado de sexo. E eu venho dizer que sim, os estudos comprovam. Amor é uma coisa, sexo é outra. Para a mulher, o amor e o sexo é uma coisa só. É mais gostoso fazer sexo com amor. A mulher não consegue fazer sexo por sexo, pelo ato em si, pelo prazer carnal. Claro, foi dado só o homem podia fazer isso. Então, hoje, a gente debate muito sobre ainda que muitas pessoas acham que amor e sexo são uma única coisa e que só existe amor se tiver junto, se for correlacionado. Claro, gente, tudo que a gente faz com amor é melhor. Até ir viajar, passear com o nosso companheiro, claro. Mas isso não quer dizer que uma relação sexual que não seja por amor não é bom. É excelente também. Então temos que estar bem claro que são independentes. Sensações de amor, que é construído historicamente, e as sensações do prazer, da carne, do prazer só pelo fato de estar ali com outra pessoa e realizar um ato sexual. Mas como eu estava dizendo, a excitação do homem, que ele precisa estar pronto o tempo todo, essa excitação é bem diferente da excitação da mulher. Na nossa cultura patriarcal machista, impôs que o modelo de relacionamento é esse. O homem vai lá e se afirma como homem, porque ele tem sempre que estar ereto, duro e pronto. E a mulher não é bem assim. A mulher precisa de 3 vezes mais de excitação para estar no mesmo patamar que o homem do processo. Então, por isso, as grandes dificuldades das mulheres que não sentem nada, que são ressecadas, eu não tenho lubrificação no ato sexual, aí eu preciso de uma pomada, eu preciso de um gelzinho ou alguma coisa. Uma vez eu brinquei com uma amiga, tu já trocou de parceiro? Para ver se realmente... Então ela ficou assim, apavorada. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. Enquanto não existir conversa e diálogo, enquanto a gente for pautada nessa relação romantizada que o amor é único, a sexualidade também acaba sendo prejudicada. Eu acredito... A ciência mostra, os estudos mostram que aos poucos a mentalidade vai mudando. A cultura, a sociedade, as pessoas vão mudando e com isso vão se libertando de muitos padrões e preconceitos. Essa é a nossa esperança, mas hoje nós já temos mulheres que já têm o seu protagonismo, já sentem o seu prazer, vão atrás, independente de ter um companheiro ou não, elas lutam pelo seu prazer sexual. Porque isso é saúde, isso é orgânico. A mulher tem tanta vontade de sexo quanto o homem. Só que para nós foi oprimida essa vontade. Não é à toa as neuroses, as frustrações que nós carregamos. Apesar disso ser um tabu, eu acredito que quando nós começarmos a termos relações mais livres, que o casamento não siga esse modelo fechado, tradicionado, calcado nos ciúmes, no controle, nesse medo da infidelidade, eu fico pensando assim, gente,
quando tu tá com uma pessoa, isso não deve ser uma das preocupações. A maior preocupação para mim é duas coisas. Você se sente amada com esse companheiro? Você se sente desejada? Você tendo essa resposta que sim, a vida segue de forma inteligente. Quando ele não está com você, isso não lhe permite. Isso não é da sua conta. O que ele faz ou deixa de fazer. Respeitar a individualidade do outro. Respeitar o protagonismo, a vida, a história, tanto da mulher quanto do homem. E isso é vice-versa, não é só para um. É para os dois. Isso é um processo de liberdade e protagonismo para nós mulheres. E ainda hoje tem uma coisa muito mais séria que eu vou falar mais adiante em outro vídeo para não ficar tão extenso, que o lugar que menos se faz sexo é no casamento. Eu não sou contra casamento, gente, quero deixar bem claro. Eu sou contra esse casamento fechado, tradicional, que os dois têm que ser um, que as pessoas não possam viver um triângulo amoroso, ter sua vida, ele a dele, e comungar da vida dos dois, e respeitar a individualidade, as vontades e os desejos do seu companheiro. À medida que tu é um, não há tesão que aguente. Eu duvido, eu mudo de nome, se... Casamentos com mais de 10, 15, 20 anos, casamentos extremamente fechados, se tem sexo em abundância. Se isso existir, são exceções. Mas historicamente e cientificamente, os estudos mostram que não. Porque esse modelo fecha tanto que vira só o aconchego. Daqui a pouco a gente é irmão, só basta dormir de conchinha que tá tudo bem. E onde está o tesão, aquela energia, aquela busca, aquela descoberta? Uma das coisas que facilita a vida das novas relações, dos novos códigos que eu digo de construção das relações amorosas é esse. Que o sexo seja essencial. Mas como assim? Desde que ele seja tratado de forma mais liberta, conversada, construída. O companheiro ou a companheira, quando ele vai fazer ou quando ela vai sair com outras pessoas, com outras amigas, com outros amigos, fica despertando no companheiro ou na companheira, eu vou ter que ser, quando eu chegar em casa, eu vou ter que conquistar a minha namorada, a minha esposa, a minha mulher. Não é assim? Então, é necessário esse processo de liberdade para que se tenha novidades, para que se desperte desejo e curiosidade da sua companheira ou do seu companheiro. Porque a previsibilidade mata qualquer tesão. Saber que tu vai chegar em casa, vai encontrar todo dia, daquele jeito, daquela hora. Será que é isso que nós queremos? Claro, se é isso que quer, tudo bem. Seja feliz. Mas aí a gente não pode... depois sofrer com todas as nossas dores. 80% das mulheres nos consultórios psicológicos reclamam da solidão a dois. Então, assim, isso vai ficar para mais adiante, porque é esse modelo de relacionamento, de sexualidade calcada nos ciúmes, no controle, na possessividade, ele destrói a vida de qualquer ser humano. Não tem tesão e não tem amor também que sustente tantas exigências emocionais. Mas novas formas de amar está vindo aí e eu acho que as pessoas vão ser mais livres, vão poder desfrutar de outras formas de afeto com mais liberdade. Relações mais livres, mais suave, mais satisfatória, que as pessoas tenham vontade de estar com as pessoas. Sintam tesão e gozo por estar com aquelas pessoas. É isso que nós lutamos. Então, por isso que a gente fala sobre, nem que seja para botar um ponto de interrogação naquela vida nossa que já está ficando bem acamada, bem murcha, né? Opa, vamos conversar sobre. Mesmo que o homem não gosta de conversar. Porque isso não foi lhe dado para ele. O homem tem que ser sempre o durão, o homem forte, firme, o coordenador do processo. Mostrar vulnerabilidade é muito difícil pro homem, porque não ensinaram que ele fosse assim. Ele também sofre nesse sentido, porque ele não pode broxar, ele tem que ser sempre o homem perfeito, ele tem que mostrar que ele tá pronto sempre. Isso também é um sofrimento pro homem. Mas muitos homens já estão se libertando desses preconceitos e já estão construindo relações mais suaves, de diálogo, de conversa, etc, etc, etc. Gente, se deixar eu vou falar muito, então ó, um beijo, um cheiro pra vocês, um bom final de semana. Façam sexo, é saúde, é gostoso, é maravilhoso, é revigorante e as mulheres então vão protagonizar muito mais a sua vida. Curtem, comentem, seguimos aí nessa nossa luta de dizer que a mulher tem direito, vez e voz.
E juntas somos mais fortes. Um beijo, um cheiro e muito sexo pra vocês.